Direito grego. O sistema jurídico da Grécia Antiga parece derivar mais de uma noção de justiça, que estaria difusa na consciência coletiva, do que em textos legislativos. Os gregos não foram grandes juristas e a principal contribuição deles foi para a filosofia e para a ciência política. Cada cidade grega tinha o seu próprio direito. Assim, com exceção do período em que a Grécia ficou sob a dominação de Alexandre, o Grande, e houve certa homogeneidade na legislação. Em cada local existiam certas peculiaridades na ordem jurídica. Na Grécia Antiga já havia ideias de cidadania, mas não se percebia a noção de ser individual. A respeito, não se indagou concretamente sobre a existência de direitos fundamentais do indivíduo, face ao Estado e seus agentes. Ao contrário, os filósofos gregos acreditavam que a personalidade humana somente poderia se desenvolver se estivesse integrada e subordinada à comunidade e, consequentemente, ao poder público. Platão e Aristóteles entendiam que o homem deveria viver em função do Estado. A evolução jurídica da Grécia pode ser dividida em diversos períodos com as seguintes características: 621 a.C., legislação de Drácon, leis severas, aristocracia, 51 juízes. Neste período se põe fim à solidariedade familiar e obriga-se o ingresso nos tribunais para a solução das controvérsias. 594 a.C., legislação de Solon, novo conselho, 400 membros, alguns da classe média. Nesta fase do direito grego, é feita uma divisão das pessoas em classes de renda. A classe média e inferiores tornaram-se elegíveis para a Assembleia. Além disto, limitou-se a quantidade de terras que uma só pessoa podia possuir. Suprime-se a propriedade dos clãs. Foi determinado o ensino obrigatório de um ofício para os menores e estabelecidas multas pesadas para os ociosos. 510 a.C., Clístenes reforçou a legislação reformadora de Solon. Foi ampliado o sistema representativo e distritos. A divisão territorial dos distritos. 461 a.C., Péricles. Nesta fase foi atingida a democracia grega. Características do direito grego. Existência de juízes leigos. Para crimes de interesse público, o julgamento era feito por grandes tribunais. Em casos menos importantes, por um magistrado ou juiz singular. Poderia haver apelo para a Assembleia. Não tinha um órgão público para acusar. A ação era exclusivamente privada. Havia uma confusão de leis e era preciso provar os fatos e o direito. Não havia juristas. Os sofistas, pessoas cobravam para preparar discursos e defesas, dominavam a argumentação, os raciocínios lógicos e a retórica. Porém, eram mal vistos na sociedade por cobrarem por tal atividades. A pena de morte amplamente aplicada, mas o mais temido era ser expulso da cidade. No início do ano, era votado se haveria, ou não, o ostracismo, que era a retirada compulsória de determinada pessoa da sociedade. Colocava-se o nome de alguém dentro de uma concha de ostra, e o escolhido era obrigado a sair da polis. Para muitos, isso era pior que a morte. Havia tribunais com competências jurisdicionais completamente distintas. O Areópago, nas palavras de Jardé, era o mais antigo tribunal de Atenas. De acordo com a lenda, foi instituído pela deusa Atena, por ocasião do julgamento de Orestes. Suas atribuições primitivas, mal definidas, mas muito amplas, transformaram-no numa corte de justiça e num conselho político, que exercia intensa vigilância sobre toda a cidade e suas leis. A mais democrática corte de Atenas, porém, foi aquela conhecida por Eliaia ou Tribunal dos Eliastas, um júri popular composto de até 6.000 cidadãos, escolhidos por sorte, entre os que tivessem mais de 30 anos, e se colocassem à disposição da cidade para exercer importantes funções. Além disso, de acordo com S.C. Todd, é possível falar da existência de pelo menos mais duas cortes na cidade de Atenas, que teriam funcionado até a metade do século IV a.C. Trata-se de um tribunal específico para apreciar causas em que pelo menos uma das partes era estrangeira, o Xenicon Dicasterion, e também uma espécie de tribunal marítimo, o Nautodicai. Se gostou, aproveite para se inscrever no canal, curtir e compartilhar.